Hoje eu vou te dar uma dica fundamental para você acabar com o seu projeto, para você fazer tudo errado, para você gerar vários problemas de uma alta complexidade na sua gestão, tá? Se você tem qualquer projeto rodando ou qualquer produto que esteja sendo desenvolvido utilizando metodologia ágil, a dica que eu vou te dar é escopo fechado. Feche o seu escopo, determine todo o seu escopo, que vai acontecer uma série de problemas, que vai aumentar a complexidade de gestão de escopo absurdamente, que você vai estar sempre atrasado, que você vai estar sempre correndo atrás do cronograma e nunca à frente do cronograma, se é que cronograma é uma ferramenta saudável para esse tipo de ambiente, né? Você vai estar sempre com a sensação de que está faltando algo e nunca vai conseguir cumprir ou cobrir ou desenvolver todo o seu escopo. Então, se você quer fazer algo que realmente não funcione utilizando metodologia ágil, é fechando o escopo. Então como que eu faço para resolver isso? Mas antes de eu explicar como eu faço isso e como você poderia fazer isso, como você poderia evitar um pouco o escopo fechado e por que você deveria evitar o escopo fechado, né? Eu vou explicar um pouquinho por que existe escopo fechado, por que o mercado ainda pratica escopo fechado. Fundamentalmente, tá? Ou de uma maneira bem macro, por duas questões. Uma é para saber quanto e para saber quando, tá? Então tem que saber o prazo e o custo. Tá? E aí você entra naquele triângulo, escopo, prazo e custo. Enfim, tá? Então, basicamente, é para isso que existe o escopo fechado. Por quê? Se você tem um escopo fechado, se você já conhece aquele escopo inteiro no detalhe, porque escopo fechado é isso. Tá? Escopo fechado é você entender o escopo inteiro, saber tudo que vai ser feito, a hora que vai ser feito, como que vai ser feito, né? E aí você, a partir daquilo, você mede e você dá um preço. Isso é escopo fechado. Funciona muito bem se você realmente conhece todo o escopo e você tem a certeza absoluta que aquele escopo não vai mudar. Esse é o maior desafio, tá? Porque quando você tem escopo fechado em projeto ágil, em projeto que tem metodologia ágil, a tendência dele é mudar muito. Por que a tendência dele é mudar muito? Porque o que acontece quando eu tenho uma metodologia ágil? Fazendo bem ou mal, independente da maneira que eu faço e tal, você vai acabar colocando o seu cliente, o seu PO, ou o seu usuário em contato com o que você está desenvolvendo antes daquilo estar pronto. Em algum momento isso vai acontecer. Se é de 3 em 3 meses, se é a cada sprint, se é a cada semana, eu não sei. Mas em algum momento você vai fazer isso. E no momento que você fizer isso, o que vai acontecer? Vão se criar novas expectativas na cabeça do seu cliente, na cabeça do seu PO, na cabeça do seu usuário. E essas novas expectativas, novas ideias vão gerar o quê? Novos itens de backlog que vão mudar o seu escopo, e aí você vai partir para uma negociação que está mudando o escopo, entra X, sai X, entra 10, sai 20, enfim, você vai entrar numa negociação absurda, não coloca, a gente tenta recuperar o prazo, porque eu sempre falei que era para ter isso, você que não entendeu, enfim, vai entrar numa discussão que não cabe aqui nesse vídeo, que é a discussão eterna de escopo, tá? De negociação de escopo. Então é por isso que existe a complexidade de gestão de escopo em metodologias ágeis, em projetos que executam metodologia ágil, tá? Porque você faz entregas rápidas, você faz entregas contínuas e você coloca o seu cliente em contato com aquilo que você está desenvolvendo muitas vezes, e isso vai gerando novas ideias e vai gerando novos itens, né? O que não é ruim, o que é bom, a metodologia ágil é para isso. Por isso você não fecha o escopo. Por quê? Porque você trabalha com o quê? Com um objetivo de negócio. Você vai buscar esse objetivo de negócio. Igual eu já falei em outros vídeos, você não negocia o prazo, você negocia a quantidade de escopo que vai ter, a quantidade de detalhe que tem em um item, você vai negociar isso, tá? Então você vai buscar o que? Um objetivo. Por isso que a metodologia ágil, você vai iterar até chegar nesse objetivo e entender e entregar aquele objetivo para o seu cliente. Talvez pode ter outras evoluções em cima daquilo, assim como tem em todos os produtos, em todos os softwares que a gente usa, principalmente em celular, hoje nos apps, enfim, tá? Tá, Roberto, mas então como que eu faço para parar de vender escopo fechado? Tá? Primeiro que para parar de vender escopo fechado, se eu soubesse, se todo mundo soubesse, ia ser muito interessante. Mas existe uma coisa que eu gosto, uma reflexão que eu gosto de trazer, que é o seguinte: se todas as lojas do mundo vendessem camisas amarelas, todo mundo teria camisa amarela, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu sei que é uma reflexão, tá? Não é uma solução. O que eu quero dizer é o seguinte: então, se todo mundo vende escopo fechado, teoricamente, né, ou a maioria dos projetos vende, ou a maioria das empresas vendem escopo fechado, ou praticam escopo fechado, então a maioria dos
projetos ter escopo fechado. É mais ou menos essa analogia que eu faço, ou seja, a gente tem que mudar um pouco a maneira de vender. Ah, mas o meu cliente não aceita. Sim, tudo bem. Então como que eu faço para convencer o meu cliente ou para mostrar para o meu cliente que aquilo não funciona? Tá? Existem estudos hoje que já mostram que um projeto de escopo fechado ele custa quase 20% mais do que um projeto de escopo aberto. Por que que isso acontece? Você faz novas entregas, você faz entregas incrementais e a cada entrega ou a cada conjunto de entregas que você faz gera um mini escopozinho novo ou uma mini changezinha de escopo, que vamos chamar de change, tá? E isso ganha uma prioridade dentro do seu backlog, dentro do seu escopo. Ou seja, o seu escopo ele era desse tamanho, assim, né? Vamos falar assim, e agora ele tá assim, e agora ele tá assim, e agora ele tá assim, ele nem cabe mais aqui. Ou seja, ele aumenta com o tempo. Por quê? Porque o seu cliente está vendo cada vez coisas mais novas. E o que que acontece? Você entrega ele com 20% mais, você vai ganhar o seu dinheiro lá, porque você vendeu 20% a mais de escopo durante o seu projeto, só que o seu cliente não vai usar nem 40% daquilo que você entregou. Ou seja, sai mais caro para o seu cliente, sai mais caro para você, porque o seu escopo está aumentando, você vai ter que cumprir um prazo e uma data, e provavelmente algumas pessoas vão ter que fazer horas a mais, você vai ter que aumentar o time, enfim, você vai ter que entrar em alguns momentos, vamos falar assim, em guerra, né, em tática de guerra, para conseguir recuperar o tempo que você, do escopo novo que você, sem querer, criou na cabeça dele, tá? E isso por si só vai gerar um custo maior, ou seja, sai mais caro. Existem estudos que já mostram que escopo fechado é mais caro. Então qual que é a dica? Faz o seguinte, pega o seu projeto de escopo fechado, que você colocou lá no comecinho do projeto, que ia custar X, pega ele no final e vê quanto que ele custou. Se ele custou mais de X, com certeza ele custou mais de X. E aí descobre por que que ele está custando mais de X. E aí você vai descobrir que talvez é hora extra, que talvez é mais gente dentro do time, né? Provavelmente vão passar por esses pontos de aumento de time, de aumento de capacidade de produção, de capacidade produtiva. E aí você vai entender que se você repassa esse custo para o seu cliente, ok, isso é bom para você, né? O seu cliente está pagando, é porque talvez ele queira aquilo. Agora, se você não passa isso para o seu cliente, aí vai se tornar um problema para você. Principalmente para empresas onde o produto é interno, né? Você tem um backlog, né? A empresa é dona do produto, ela tem um escopo fechado, ela tem alteração naquele escopo o tempo inteiro, aquilo cada vez vai ficando mais caro, aquele projeto nunca termina, aquele produto nunca termina, e cada vez mais caro, cada vez mais caro, cada vez mais caro, e não compensa. Ou seja, escopo fechado é uma tática perfeita para você criar problemas e criar complexidade e talvez levar o seu projeto que utiliza a metodologia ágil para o fracasso. Não sei se fracasso é uma palavra muito forte, mas é isso que deve acontecer. Bom, aqui é Roberto Brasileiro do métodoagil.com. Se inscreva no canal do YouTube e curta a página do Facebook, porque o objetivo é compartilhar experiências.